Shalom, meus amados, paz, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui para mais uma aula. Eu aqui na minha mesa nova, né? Confeccionada pelo meu amigo, Pastor Bruno Lema. Que bênção, hein? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os enchimentos do Espírito. É uma das coisas importantes que nós precisamos entender e ter uma consciência, né, de entendimento é que Deus não nos enche simplesmente por nos encher, certo? Deus nos enche do Espírito, ou o Espírito Santo nos empodera sempre para algo, né? Sempre para desenvolver algo ou para andar de alguma maneira. Se a gente avaliar a vida de Jesus, quando Jesus é batizado e o Espírito desce sobre ele, ele é levado para o deserto. E no deserto ele é tentado, né? Por 40 dias ele é tentado, provado. E aí ele é empoderado, cheio do Espírito, e ele volta no empoderamento do Espírito Santo e ele começa a fazer as obras do seu ministério. Então ele é cheio do Espírito para algo. Se você pegar o Pentecoste, você vai ver que quando o Espírito desce sobre os discípulos reunidos em Jerusalém, Pedro se levanta empoderado pelo Espírito e ele tem a primeira pregação e 3.000 almas são salvas. Então sempre o enchimento do Espírito ele vem acompanhado de um propósito, certo? De uma obra. Existem duas formas de sermos cheios do Espírito. A palavra enchimento é plenitude do Espírito, né? Viver numa plenitude do Espírito. No Novo Testamento, há duas palavras gregas que expressam o enchimento do Espírito Santo, plenitude do Espírito, né? A primeira é plero. A palavra plero fala, a palavra plero, ela fala de um empoderamento, certo? A palavra plero vem de bom testemunho, né? De empoderado para andar no Espírito, certo? E também existe a segunda palavra, que é a palavra pimpleme. Pimpleme, que quer dizer capacitação, ou seja, nós somos cheios do Espírito para desenvolver algo. E também nós somos cheios do Espírito para andar no Espírito, certo? Para ter uma vida direcionado pelo Espírito Santo. É o que Elias fala de uma porção dobrada, o nível dobrado da unção, que é uma unção para viver e também uma unção para servir o corpo, certo? Então a palavra plero é empoderamento e a palavra pimpleme quer dizer capacitação, certo? Então é o seguinte, são dois tipos de enchimentos do Espírito, certo? A palavra pimpleme vem de uma capacitação, né? É uma capacitação que os enchimentos, né? Que o enchimento do Espírito estão relacionados com uma capacitação temporária concedida por Deus a fim de que a pessoa execute alguma tarefa específica. Essa ideia é percebida em Êxodo 31, versículo 2, quando fala de Bezalel e Oliabe, quando eles desenvolvem, né? Moisés ora por eles e libera uma capacidade, uma capacitação ou um pimpleme sobre ele, um empoderamento, né? De uma capacitação para eles desenvolverem a Arca da Aliança, fazerem a parte dos utensílios do tabernáculo. Então é uma capacitação que eles receberam temporariamente. Então quando a gente recebe uma capacitação do Espírito, é para desenvolver algo que de repente é temporário, não é eterno, não é para sempre. A unção, ela é para a terra, ok? O enchimento do Espírito Santo, expresso pela palavra grega pimpleme, encontra-se nas seguintes passagens. Existem várias passagens que nos dão esse direcionamento. Uma delas é Êxodo 31, versículo 1 e 3.
quando o Espírito encheu a Bezalel para executar trabalhos artesanais. Eu o enchi, Male, com o Espírito de Deus em sabedoria e entendimento e em conhecimento, e em todo artesanato. Êxodo capítulo 31, versículo 3. Na Bíblia Septuaginta, a tradução antiga do Antigo Testamento, para o grego, a palavra usada em Êxodo 31, 3 é empipleme, ou seja, capacitação. Eu capacitei. Ok? A palavra pimpleme é capacitação. João Batista foi cheio, foi capacitado pelo Espírito Santo, faria muitos israelitas ao Senhor. Eles iam se arrepender. João Batista recebeu um pimpleme, uma capacitação do Espírito para pregar sobre arrependimento, para pregar sobre o reino dos céus. E trouxe muitos israelitas ao arrependimento ou observação. Foi algo temporário. Você vai perceber que quando Jesus aparece, o ministério de João Batista ele vai chegando ao seu final, que ele acaba sendo decapitado por Herodes, né? Ok, meus amados? Então, mesma coisa aconteceu com Isabel, quando ela se encontra com Maria. Existe uma capacitação do Espírito, um enchimento do Espírito que vem sobre João Batista na barriga de Isabel, ok? Zacarias também foi cheio de uma capacitação do Espírito Santo e profetizou, profeteus, né? Então, é uma capacidade que vem do Espírito, né? Para te fazer ou desenvolver uma obra tal, ok? Então, o apóstolo Pedro foi cheio de uma capacitação, de um pimpleme do Espírito e disse, lego às autoridades. Atos capítulo 4, versículo 8. Outra passagem interessante. E, tendo orado, ficaram cheios do Espírito, né? E falaram a palavra de Deus. Ou seja, receberam uma capacitação de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. Ok? Então essa é a palavra, é a primeira fonte de um derramar, de uma plenitude do Espírito para desenvolver uma obra tal. Interessante e muito que nós devemos entender é que é algo que tem um tempo determinado, não é algo eterno, é algo durante um tempo, ok? Nós recebemos uma unção de capacitação, de uma capacidade de Deus para desenvolver um chamado, para desenvolver um ministério, para trabalhar para Deus, para orar por pessoas, para curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os cativos, pois o Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu para. Então, a capacitação no original é Ele me ungiu, Ele me encheu de pimpleme para, ou seja, Ele me capacitou para. Existe uma liberação de Deus capacitória que vai nos dando capacidade de fazer coisas extraordinárias em Deus. É o poder da unção, é o poder da graça de Deus, certo? Então a gente precisa entender que quando Deus os capacita, a Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados, ou seja, Deus enche, Deus capacita os seus escolhidos, Deus dá a eles pimpleme, Deus dá a eles uma capacitação maior, Deus dá a eles habilidade, Deus dá a eles dons, Deus dá a eles uma unção extraordinária para eles fluírem dessa maneira no seu chamado e tocar pessoas. Pessoas recebem uma capacidade para prosperar fora do comum. Sempre tem uma obra maior pelaquilo que Deus te libera. Pessoas recebem uma unção extraordinária para falar em línguas e curar os enfermos. É um dom de maravilhas, dom de sinais, dom de profecias. É uma capacidade, é uma capacitação que Deus nos libera para fluir no nosso chamado. Tem pessoas que recebem o ministério da oração, uma capacidade para orar muito. Pessoas que passam horas e horas em oração. Oram 8, 9, 10 horas, 12 horas. Eu conheci uma mulher em São Paulo que ela orava muito,
da meia-noite às 6 da manhã, ela orava todos os dias em joelho, muitas vezes no monte. Então é uma pessoa que recebe uma capacidade, recebe uma capacitação para desenvolver o seu chamado. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, recebeu uma capacitação, um empoderamento, né? Um poder, uma capacidade de Deus para vencer na cruz, para vencer no seu ministério, fazer obras maiores, ok? Então essa foi a nossa aula sobre o Pimpleme, a capacitação que vem do Espírito. Deus abençoe.